Bom, então, continuando a falar sobre espelhos esféricos, a gente vai fazer o estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? Então, considere F como sendo a distância focal do teu espelho, P é a distância do espelho até o objeto e P' é a distância da imagem até o espelho, ok? P é a distância do espelho até o objeto, P' é a distância do espelho até a imagem. E aí a gente tem a relação dessas três grandezas que é chamada de equação de Gauss, que diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância até o objeto mais 1 sobre a distância até a imagem, ok? E aí, se o P for positivo, ou seja, se a distância até o objeto for positiva, significa que o objeto é real. Se a distância até o objeto é negativa, significa que o objeto é virtual. Essa análise é muito importante, tá? Em alguns exercícios vai pedir as características da imagem, por exemplo. Então, se pedir as características da imagem, você tem que dizer se a imagem é real ou virtual, se ela é direita ou invertida e se o tamanho é maior, menor ou igual ao objeto, ok? Então, para a imagem, se o P' é positivo, ou seja, se a distância até a imagem é positiva, significa que a imagem é real. Se ela é negativa, significa que a imagem é virtual, ok? Se a distância focal é positiva, nós temos um espelho côncavo. Se a distância focal é negativa, nós temos um espelho convexo, tá? Então, de novo, só para ficar mais claro. Quando o espelho é côncavo, a gente está falando da parte interna da tua circunferência. Então, na parte interna, o foco, a distância focal vai ser positivo, ok? Quando o espelho é convexo, a parte reflexiva é a parte de fora e a distância focal está dentro do espelho, ok? Então, a imagem vai ser formada pelo prolongamento dos raios refletidos, assim como nos espelhos planos, ok? Então, nesse caso, a distância focal é negativa, certo? Muito bem. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a distância, onde que vai se formar a imagem a partir do espelho, eu posso usar essa equação de Gauss, certo? E aí nós temos uma outra grandeza chamada aumento linear transversal. O que é o aumento linear transversal? Ele vai dizer quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto, tá? Então, o aumento linear, representado pela letra A, é igual à razão entre I, que é o tamanho da imagem, dividido por O, que é o tamanho do objeto. E isso é igual a menos, não esqueçam do sinal, menos P', ou seja, a distância até a imagem, sobre P, que é a distância até o objeto, ok? Isso vai me dizer quantas vezes a imagem é maior que o objeto, ou menor, né? Se o I for maior que o O, significa que a imagem é maior. Se o I é menor que o O, significa que a imagem é menor. E se for igual, significa que a imagem é igual ao objeto, ok? E aí, outra coisa importante relacionada à característica. Se o aumento linear é positivo, significa que a imagem é direita, ou seja, tem a mesma orientação do objeto. Se o objeto está para cima, a imagem está para cima. E se o A for negativo, significa que a imagem é invertida. Então, se o objeto está para cima, a imagem vai estar para baixo, ok? Exemplo. Um corpo extenso de 10 centímetros de altura está a 60 centímetros de um espelho côncavo, cujo raio é de 20 centímetros. Calcule a distância da imagem ao espelho, B, a altura da imagem, C, o aumento linear transversal. Primeiro ponto, tirar os dados do problema. Então, ele diz que o objeto tem 10 centímetros de altura. Então, isso daqui é o nosso O, o tamanho do objeto, 10 centímetros. Ele diz que esse objeto está a 60 centímetros de um espelho. Então, isso daqui é o nosso P, a distância do objeto até o espelho, 60 centímetros. E o raio,
20 centímetros. A distância focal Fzinho é igual a metade do raio. Então, se o raio é 20 centímetros, o F, a distância focal, vai ser de 10 centímetros, ok? Para calcular a letra A, a distância da imagem ao espelho, a gente vai usar a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do espelho ao objeto mais 1 sobre a distância do espelho à imagem, ok? Sempre que tiver linha, a gente está relacionando com a imagem, tá? Então, vai ficar 1 sobre a distância focal, que é 10, igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, que é 60, mais 1 sobre P', que é o que eu quero descobrir, ok? Então, isso daqui é a minha variável. Eu vou passar esse 1 sobre 60, que está positivo desse lado, para o outro lado, negativo. E aí, a gente tem uma subtração com fração. Como é que a gente resolve isso? Tira o mínimo, né? Mínimo de 10 e 60 é 600. Então, 600 por 10 fica 60. 60 vezes 1, 60. Menos. 600 por 60 fica 10. Vezes 1, 10. Então, fica 60 menos 10, 50 sobre 600. Cancela um zero de cima com um zero de baixo. Então, 1 sobre P' é igual a 5 sobre 60. Se 1 sobre P' é igual a 5 sobre 60, eu posso inverter isso daqui, e aí fica que P' é igual a 60 sobre 5, que é igual a 12. Ou seja, a distância do espelho até a imagem, o meu P', é igual a 12 centímetros. Significa que a imagem vai se formar a 12 centímetros do espelho, ok? Letra B. Letra B, eu quero saber a altura da imagem. A altura da imagem é dada pela letra I. Então, eu vou usar essa equação aqui do aumento linear transversal, né? Então, A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E o que eu quero descobrir, O é a altura do objeto, que é 10, igual a menos, né? Ficou faltando menos ali, 12, que é o P' que nós descobrimos agora, sobre 60, que é a distância do objeto até o espelho, ok? Então, vou passar esse 60 para lá multiplicando, esse 10 para cá multiplicando. Então, vai ficar 60 vezes I igual a menos, né, o menos da fórmula ali, 12 vezes 10. Então, fica 12 vezes 10, 120, e esse 60 que está multiplicando passa dividido. Então, I vai ser 120 dividido por 60, que dá menos 2, ok? Menos 2 centímetros, ou seja, a altura da imagem vai ser menos 2 centímetros. Por que que tem esse sinal negativo? Porque a imagem é invertida, ok? A imagem é invertida, por isso que o sinal da altura da imagem é negativo, ela vai estar de cabeça para baixo. Letra C, o aumento linear transversal. Então, eu vou usar a equação do aumento linear transversal. A igual a I sobre O. E a gente descobriu agora que é menos 2 centímetros dividido pela altura do O do objeto, que é 10, dá menos 0,2. De novo, como A é negativo, então a imagem é invertida, ok?